Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor por mais esse momento maravilhoso que Ele nos concede. Estamos aqui mais uma vez na sua presença. Olha, Deus te abençoe. Você é uma bênção, um renovo da alma para a sua vida. Deus tem uma palavra ao meu, ao teu, aos nossos corações neste momento. Que você possa ser grandemente abençoado pela palavra de Deus que vai ser colocada em exposição aqui mais uma vez, mais um tema, mais um assunto que estaremos abordando. E Deus tem uma palavra ao meu, ao teu, aos nossos corações. Olha, esteja aí atento. Desde já quero te agradecer por estar nos acompanhando aqui no canal Renovo da Alma. Nós temos aí mais de 16 mil vídeos com as mais diferentes temáticas. Palavras de oração, temos frases também. Então, eu te agradeço por estar aqui inscrito no canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Você aperta o botãozinho embaixo aí, inscrever. Logo após vai aparecer um sino, você clica no sino. Depois você clica na palavra todas as notificações para você ser avisado quando surgirem novos vídeos no canal e aí você acompanhar aí o nosso canal, as nossas postagens, os vídeos e ser grandemente abençoado pelo Senhor. Estamos aqui, como já falei, em mais um podcast aqui do canal Renovo da Alma, que é o nosso RenovaCast. Olha, Jesus Cristo está voltando. Sempre nós colocamos aqui, trazendo essa palavra de despertamento, porque observe os noticiários. A cada dia que passa está funilando a situação, porque as profecias bíblicas estão a se concretizar. Jesus está a regressar, Ele prometeu, Ele há de cumprir essa promessa. E nós temos que estar prontos e preparados para esse retorno glorioso do Senhor. Então, não venha ser pego de surpresa nesse momento. Hoje você tem a oportunidade de seguir, servir a Deus de todo o seu coração. Então, não perca a oportunidade, se entregue hoje para o Senhor. Não é você seguir uma religião, não. É você se entregar a Jesus. Nós temos as Sagradas Escrituras, elas são a bússola que vão nos orientar de como nós devemos proceder, de como nós devemos nos comportar para nos direcionar em direção às mansões celestiais. Então, não perca tempo. Nós temos aí 24 horas por dia. Todos nós, indistintamente, independentemente da sua posição social, idade, todos nós temos 24 horas por dia. Agora faça aí um questionamento, uma indagação a você. Quanto desse tempo de 24 horas você tem reservado para estar com Deus? Seja na leitura da palavra, seja em oração. Quanto tempo você tem reservado? Olha, as coisas deste mundo são passageiras, logo vão passar. Agora, depois que você sair deste mundo, através da morte, entra a eternidade, o nome já fala, é eterno. É para todo sempre. Então, invista tempo na sua vida espiritual. E eu quero te parabenizar por você estar aqui nos assistindo, porque é uma demonstração de investimento de tempo e, consequentemente, você trará retornos, tanto no campo transcendental, espiritual, bem como físico, material, porque o Senhor é fiel. Ele é fiel e Ele honra com a sua palavra. E estar aí, a sua palavra, à nossa disposição, para seguirmos, obedecermos e atrairmos bênçãos e vitórias em nossas vidas, em nossa caminhada. A maior vitória é a vitória da salvação. É de você despertar o seu entendimento e saber que está caminhando no caminho certo, correto. Como já falei, não é a religião, é Jesus. Jesus não é religião, Jesus é um estilo de vida. Então, siga esse estilo de Jesus que está aí estampado na sua palavra. Já nos diz o escritor João, no Evangelho de João 5, verso 39. Disse Jesus, olha, examinai, pois, as Escrituras, por acreditar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Louvado seja Deus. Então vamos aqui, antes de nós conversarmos, vamos aqui apresentar os livros que o Senhor nos deu a graça de escrever. Nós escrevemos aí 3 livros. O primeiro é Radiografia para o Líder, subtítulo, Manual de Ouro para uma Jornada Bem-Sucedida. Então, aqui a radiografia é uma chapa da alma, analisarmos internamente situações que ocorrem dentro de nós, que acabam se exteriorizando. Talvez a pessoa acaba batendo cabeça aqui do lado de fora, não sabendo que as respostas estão dentro dela, dentro de você. Então aqui são pontos aqui que são abordados, todos eles respaldados nas Sagradas Escrituras, porque quem nos fez nos conhece melhor do que nós, na verdade. Quem foi que nos fez? Foi o Senhor. Então Ele nos fez, deixou um manual de instruções, que são as Sagradas Escrituras, e aqui eu
Coloco aqui, eita, quase que não sai, rapaz. Coloco aqui algumas hipóteses que eu acabo levantando, respaldando elas nas Sagradas Escrituras. Interessante, viu? Então, o segundo livro, Líder, quem você representa? Subtítulo, uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. Estava aqui 4 setas colocadas aqui no livro, cada uma mostrando para uma direção. É assim a vida do cheio de incertezas, cheio de dúvidas, gente de diversos caminhos que são colocados diante dele. Falar em caminho, hoje é um dos temas do podcast hoje é sobre caminho, né? Então colocando apontando diversas direções, e são aí inúmeros caminhos que são colocados. Já nos ensina o grande rei Salomão em Provérbios 14, versículo 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final dão em caminhos de morte. Então, quem você está a representar durante essa vida? Então, existe uma bússola que pode nos guiar durante a nossa trajetória aqui, apontando o que nós devemos fazer, como nós devemos proceder, como nós devemos desenvolver a nossa vida aqui na Terra. E aqui é colocado isso aí, sobre várias temáticas, como já falei, assim como no primeiro livro, pautados e fundamentados nas Sagradas Escrituras. E aqui, lendo aqui apenas um pequeno trecho da primeira estrofe aqui da aba do livro, diz o seguinte, do resumo. Civilizações sempre procuraram localização, pois a falta dessa, ou seja, a falta da localização, colocaria a perder toda uma geração. Criou-se então instrumentos, como a bússola, que orientou navegadores a grandes descobertas, como descobrir tesouros, novas terras para habitação. Mas novas necessidades surgiam e novos instrumentos eram criados, reinventados ou aprimorados com o objetivo de satisfazer necessidades. O ser humano, durante sua jornada, sobrevive à procura da satisfação. Contudo, nesta procura, alguns não sabem o que verdadeiramente estão fazendo. Então, o homem procura a satisfação e acha que muitas vezes essa satisfação está em aspectos concretos, materiais, e não é algo mais transcendental, abstrato. O que é? Só observando a bússola. E que bússola é essa? Eu trato aqui no livro, viu? Se adquirir o livro, você vai saber. E o terceiro livro, Líder, quem é você? Subtítulo, um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontro. Quem é você? Eu coloquei, tem 3 figuras aqui, cada um de forma, né? Um aspecto aí, para você observar de forma já visível, né? E se indagar quem você é, né? Tá ali embaixo um bonequinho negro, né? Para saber você se encontrar, saber aonde você está, qual direção você está seguindo, como tem sido a sua jornada até esse exato momento. Lendo também aqui uma estrofe do resumo do seguinte: não importa a época que o líder tenha adentrado neste mundo, o que é comum a todos indistintamente é que nas fases iniciais da vida existe a necessidade de copiar alguém, como por exemplo, do falar, mandar, etc. Entretanto, com o passar do tempo, os líderes vão ingressando em outras fases e nessas a maturidade vai sendo construída, conduzindo os líderes a fazerem escolhas ponderadas, sem necessidade de recorrer à cópia. Contudo, mesmo depois de adultos, alguns continuam como cópia. Então, você e eu somos chamados a não copiar, mas exercer uma vida de originalidade, e essa se encontra a partir do momento que nós sabemos quem nós somos. E quem nós somos? Adquira um dos livros e você vai saber. Então, caso você queira adquirir um dos nossos trabalhos, você pode digitar aí embaixo, quero comprar. Estaremos entrando em contato com você e tratando aí dessas assertivas, tá bem? Graças a Deus. Então vamos aqui para mais um podcast, nesse momento, tratando sobre dificuldades no caminho com Deus. Então, quais são as dificuldades que nós podemos enfrentar no caminho com Deus, na jornada com Deus, quando tomamos a decisão de viver para Deus? Quais são essas dificuldades, quais são esses problemas que nós enfrentamos no percurso da caminhada? Estamos conversando acerca disso aqui mais uma vez. Então, neste momento, quero desde já trazer ou passar a oportunidade para que você possa nos trazer aí a sua palavra inicial, seu agradecimento aí em nome do Senhor Jesus. Fique à vontade em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por mais esta oportunidade maravilhosa que Ele nos concede. Já estamos aqui mais uma vez conversando acerca do Senhor, acerca da sua palavra, do que Ele tem para as nossas vidas. Com certeza Deus tem uma palavra ao meu, ao teu, aos nossos corações em mais este dia, seja lá qual for o horário que você está sendo alcançado por esta programação, seja pela manhã, pela tarde, à noite ou pela madrugada.
Deus tem uma palavra no seu coração, que você esteja aí de coração aberto para ouvir a mensagem do Senhor. E quando a palavra de Deus ela chega, ela traz consigo mudanças. E as mudanças elas são importantes. Pode aparentemente, de certa forma, ocasionar impactos e confrontos. Sim, a palavra de Deus ela nos confronta. E isso é bom, porque faz a gente fazer uma autorreflexão. Analisarmos os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as ações que nós temos tomado durante o percurso da nossa existência aqui na Terra, e em cima desta análise, desta reflexão, optar em continuar da mesma forma ou optar pela mudança, tendo um novo direcionamento, uma nova escolha, novas possibilidades. Não cabe a você decidir. O Senhor, Ele não nos força a nada. Ele nos dá a liberdade da livre escolha. Você e eu somos livres para escolher. Agora saiba que todos nós, independentemente da classe social, da posição social que você ocupa no crivo social, da sua idade, da cor da sua pele, da sua nacionalidade, todos nós somos submetidos diariamente a escolhas. E cada uma dessas escolhas trará consigo resultados. Nós temos o poder e a liberdade de escolher. No entanto, os resultados, aí nós não temos mais liberdade. Estamos aí totalmente atrelados aos resultados que são consequências das escolhas que foram feitas. Então, o Senhor, como já falei, torno a repetir, Ele coloca a sua proposta diante de nós. Ele coloca os seus ensinamentos. Você pode escolher seguir, trilhar esses ensinamentos ou não. Agora saiba, como já falei, torno a repetir, as consequências virão. As consequências, elas continuarão a existir e trarão isso para o seu dia a dia. Então saiba escolher, escolha sempre Deus, escolha sempre o Senhor Jesus, a sua vontade, as suas orientações, porque Ele quer o melhor para você. Ele te fez, Ele te formou, Ele nos criou e Ele quer o melhor para cada um de nós. Então vamos tomar essa atitude de seguir os seus ensinamentos e consequências boas, agradáveis, nós iremos desfrutar no percurso da nossa existência. Então louvado seja Deus por mais este dia maravilhoso, por mais este momento que estaremos passando aqui, conversando a respeito do Senhor. Sempre é bom falarmos acerca de Deus, porque nós aprendemos, sim, nós estamos aqui conversando, mas estamos aprendendo, absorvendo da parte do Senhor seus ensinamentos e moldando cada um de nós, porque quando a palavra de Deus ela chega, ela vai de certa forma trabalhando, assim como o artesão, ou então ali o escultor vai trabalhando a argila, o barro. Da mesma forma, nós somos barros na mão do Senhor. Ele vai nos moldando e vai nos lapidando. A palavra tem essa característica de nos lapidar, de tirar ali, de certa forma, os excessos, os resíduos que não têm, de certa forma, qualidades necessárias para permanecer. Ele vai tirando através da sua palavra. E hoje, mais uma vez, estaremos aí sendo confrontados pela palavra e também orientados pela mesma. Então Deus nos abençoe, agradeço já por essa oportunidade belíssima, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe também o convite, e vamos aqui tratar acerca das coisas de Deus, da palavra de Deus, dos propósitos de Deus. Deus abençoe, obrigado, em nome de Jesus. Graças a Deus, amém. Então louvado seja Deus. Então eu quero desde já te convidar a fazer uma oração por todos nós, apresentando as nossas vidas, apresentando cada pessoa que aqui está, para que a oração venha e marque encontra cada um, proporcionando transformações, proporcionando libertação. Então ore por cada um de nós, abençoando também aqui o podcast de hoje, a conversa, as pessoas que serão alcançadas por esta mensagem, em nome do Senhor Jesus. Nos apresente aí em oração, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Então vamos orar, vamos conversar com o Senhor. Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença, continuamos na Tua presença mais uma vez, em mais esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede de estarmos aqui a conversar, a dialogar a respeito da Tua palavra. Abençoa cada vida, Senhor. Sim, cada pessoa que está sendo, ó Pai, alcançada por esta mensagem, por este podcast, ó Pai, que a Tua palavra venha de encontro a cada um, ó Pai, proporcionando as mudanças necessárias.
Tu sabes o que cada um de nós precisamos. Sim, tu sabes o que nós estamos a necessitar, ó Pai. Então vem acalentar a nossa alma, trazer, ó Pai, o que nós necessitamos, assim como o corpo humano, ele necessita de vitaminas, e muitas vezes as pessoas estão acometidas de certas enfermidades e vão se fazer ali os exames. Pode ser diagnosticado que falta uma certa vitamina. E ali a pessoa vai lutar para ali repor e balancear essa vitamina no seu organismo. Da mesma forma, cada um aqui, Senhor, tu sabe qual é a necessidade, Pai, das vitaminas espirituais que cada um está precisando na sua jornada. E que esta mensagem, esta conversa, este podcast possa suprir essas necessidades espirituais, ó Pai. Que possa sanar, trazendo apaziguamento, pacificação, paz, alegria, satisfação, unção, graça, poder da tua parte, ó Pai, em cada alma, em cada espírito, em cada ser. Abençoa os projetos, sonhos, propósitos de cada um que estão a colocar diante de ti. Vem curar os enfermos, libertar os oprimidos, restaurar, ó Pai. Tu és aquele que faz e continua a fazer porque tu és o mesmo. Tu não muda, conforme diz a tua palavra lá no livro de Malaquias 3, versículo 6. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. E também diz em Hebreus 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então, Pai, firmados na tua palavra, confiantes, ó Pai, nas tuas promessas que são fiéis e verdadeiras e não nos deixam aí decepcionados, mas podemos nos firmar nelas que elas vão se concretizar. É o que nós pedimos a tua bênção, abençoando este podcast a cada vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Vamos lá? Amém, amém, amém. Graças a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe cada um que foi alcançado por esta oração. Então vamos para o tema de hoje, né? Dificuldades no caminho com Deus. Quando a pessoa ela toma a iniciativa de seguir a Deus e em procurar estabelecer em sua vida as orientações do Senhor, vai ter alguma dificuldade? E qual dificuldade você poderia pontuar para cada um de nós aqui nessa situação, nesse caminho com Deus, nessa trajetória, nesse percurso que a pessoa escolhe e opta em seguir durante a sua vida? Pois bem, antes de entrarmos em relação ao tema propriamente dito, que é a dificuldades no caminho de Deus, primeiro nós temos a questão do caminho. Sim, todos nós, durante o percurso da nossa existência, caminhos são apresentados a cada um de nós, nas mais diversas áreas. Você pode seguir aí o caminho dos vícios, você pode querer seguir o caminho aí de certas profissões que você acaba, de certa forma, escolhendo, optando, decidindo trilhar, e cada um dos caminhos que você segue, eles vão te levar a certos destinos opostos, diferentes. Por exemplo, você vai ali para uma certa cidade aqui dentro do território brasileiro, são diversos caminhos que podem chegar àquela cidade. São inúmeros que você pode tomar. Existem caminhos que podem ser mais curta a viagem, entretanto, a pista, a estrada é carregada de ali a camada asfáltica de crateras, o asfalto está castigado. Então, apesar de o caminho, o percurso ser menor, a trajetória em quilômetros, em kms, no entanto, pode se demorar mais a viagem devido ali às intempéries da estrada, devido ali àquelas crateras, aqueles buracos, ali de forma castigada que está o asfalto. Entretanto, poderia ter outro caminho da mesma forma, só que é mais distante. No entanto, a camada asfáltica é melhor, de maior qualidade, e pode ser que você tenha mais produtividade, mais desempenho, percorrendo este caminho aparentemente longo, no entanto, que é um caminho mais seguro, tranquilo, que você pode até viajar à noite aí, que não vai ter tanto prejuízo em relação ao seu automóvel, aos pneus, ao amortecedor, dentre outras situações. Então, cabe a decisão, cabe o caminho que você vai escolher. Aqui fala do caminho com Deus. Por exemplo, eu posso aqui citar pelo menos 2 reis da história bíblica. Me faz lembrar aqui lá de 2 Crônicas 20, versículo 32. Acho que é 2 Crônicas ou é 1 Crônicas? Creio que seja 2 Crônicas 20, verso 32, que vai dizer que Josafá, o rei Josafá de Judá, escolheu andar no caminho de seu pai Asa. Ou seja, um caminho de temor
e respeito, honra e obediência ao Senhor. E ele teve um reinado bom durante o período que esteve ali reinando, porque ele escolheu andar no caminho de seu pai. É uma escolha, é uma decisão que ele tomou. No entanto, havia outro rei, lá, agora isso está lá em 1 Reis, capítulo 22, versículo 52 ao versículo 54, parafraseando aqui, que havia o rei Acasias, que escolheu também um caminho. Ele escolheu andar não no caminho de certos reis que foram tementes a Deus, mas no caminho de seu pai também. Josafá no caminho de Asa, temente a Deus. Já Acasias andou no caminho de seu pai Acabe e de sua mãe, bem como de Jeroboão, filho de Nebate, que eram caminhos tortuosos e de maus desígnios perante o Senhor. E olha o que foi que aconteceu com o seu reinado. Então, o caminho ele escolheu. Então, da mesma forma, nós temos aí esta escolha de decidir, optar pelo caminho. Está no homem o poder da escolha, o poder da decisão, do caminho que ele quer seguir, do caminho que ele quer trilhar na sua jornada, na sua caminhada, na sua trajetória. Mas cada caminho que você opta, ele vai trazer consigo resultados, vai te levar a uma determinada direção, vai fazer você desencadear, desembocar num determinado lugar, dependendo da escolha que você está a tomar na sua jornada e na sua caminhada. Amém. Então é uma decisão também, né? Então, a questão do caminho, você colocou o exemplo desses dois monarcas, né? E as Sagradas Escrituras descrevem aí, tanto Josafá, filho de Asa, em Judá, bem como Acasias, filho de Acabe, em Israel. Então, é o caminho, né? Então, a pessoa tem que decidir. Então, para seguir o caminho, primeiro tem que ter algo antecedente, que antecede, que é a decisão. E nós temos esse poder da decisão. Da escolha, de optar. Quer dizer, Deus não fez robôs. Pelo contrário, né? A gente observa que Deus deu ao homem, ao ser humano, o poder da escolha. Isso me faz lembrar aí, lá de Deuteronômio 30, versículo 19, onde o Senhor diz o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, é uma escolha, uma decisão que o ser humano deve tomar. Então, não pode ficar aí, de certa forma, aí, vagueando, mas ele tem que decidir, a ele compete a escolha que ele decide, o caminho que ele vai seguir, vai direcioná-lo, como você bem colocou aí, a determinados pontos, a determinados roteiros, a determinados lugares. Então, a decisão, né, que a pessoa toma, e ela tem que refletir acerca dessa decisão, porque isso trará, né, você bem colocou, consequências, né, tanto boas como negativas, como a gente pode observar nos quadros aí desses dois reis, que Josafá teve um excelente reinado, porque seguiu o caminho de seu pai Asa, e diferentemente dele, que teve um reinado não tão agradável, que foi Acasias, porque seguiu tanto o caminho do seu pai Acabe, bem como de outro rei, que foi Jeroboão, filho de Nebate, bem como da sua mãe, né? Eita, então depende da decisão, né? A decisão ela é importante nesse aspecto. É muito importante observar que no percurso do caminho que nós estamos trilhando, seja ele qual for, você tem que observar as companhias que estão com você. Quem você leva com você? Ou quem é a pessoa que você opta em caminhar junto com você? Porque elas vão te influenciar para o bem ou para o mal, mas as influências elas existem e podem aí destruir a tua vida ou podem também salvar você de situações totalmente desastrosas ali no futuro. É você que deve escolher. As companhias são importantes no percurso do caminho. Com quem você tem andado? Com quem você tem percorrido a sua trajetória? Já nos ensina o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, verso 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Não tem jeito. Vai ter influência. Vai recair sobre você essa influência, como já falei, torno a repetir, positiva ou negativa. Ah, mas eu estou andando com fulano, mas eu não sou da mesma ainda. Não tem como não distinguir. O próprio escritor, o profeta Amós, ele vai dizer lá no seu livro, em Amós 3, versículo 3. Ele diz, olha, poderão dois andarem juntos se não estiverem de acordo? É uma indagação, é um questionamento. Se está junto, dá-se a entender que tem a mesma finalidade, o mesmo objetivo, a mesma cabeça. Existem pessoas, quantas pessoas, você já deve conhecer uma história assim, que foram aí, de certa forma, tiveram suas vidas ceifadas, pessoas de uma boa índole,
Depois foi se descobrir que era de uma boa índole, uma pessoa correta, trabalhador. No entanto, estava envolvida com outras pessoas, quem sabe essas pessoas, amigos de infância, mas que optaram por outro caminho. O caminho da marginalidade, o caminho é totalmente contrário às leis. E ali aquela pessoa correta que andava com outra acabou sendo acometida ali, sendo ali vitimada. Por quê? Porque estava na companhia de outros. Olha aí, olha as consequências. Você deve conhecer uma história assim semelhante, quem sabe na sua cidade, na sua região. Então, a questão da influência, porque quem está, de certa forma, tem um desafeto com aquela pessoa, não vai saber se a outra é de boa índole, não. Quer exterminar, quer acabar, quer aniquilar aquela situação, e ali muitos acabam, de certa forma, ali, devido não vigiar, é a questão da vigilância. A questão da vigilância. Devido não vigiar, acabam aí sofrendo consequências devido à decisão de escolher as companhias erradas. Então, da mesma forma, na nossa caminhada espiritual, com quem você tem andado? Quais são as tuas companhias? Elas te aproximam de Deus? Elas te afastam das consequências do que o mundo quer te influenciar? Qual é a companhia que você está escolhendo? Os companheiros, as companhias que você está aí a desenvolver na sua caminhada? Observe. Procure alguém ou pessoas que te aproximam de Deus, que te fazem ser melhor, ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, crescendo, desenvolvendo. Isso nas mais diversas áreas da vida. E você, como já falei, pode repetir, a decisão é sua, a escolha é sua, é você que vai decidir. Mas cada escolha trará consigo consequências e resultados. Essa questão da companhia é importante. Observa lá a questão, acho que foi do rei Dário, lá em Daniel capítulo 6, versículo 1 versículo 38, que ele escolheu ali 120 sátrapas, né, que são, e 3 presidentes. Esses primeiros foram 120, eles eram como fossem governadores de províncias. E dentre esses estavam lá Daniel, entre os 3 presidentes. E a Bíblia vai descrever, as Sagradas Escrituras relatam, que ele se sobrepujava a todos os outros em excelência. E isso chamou a atenção do rei Dário, que tinha um apreço muito grande por Daniel. E olha o tipo de nível que o rei acabou se cercando, né? Aí aquelas pessoas ficaram com inveja de Daniel e tentaram fazer o mal contra Daniel, o orgulho, ou seja, não posso alguém ser melhor do que eu. Então ficar por quê? Porque Daniel era um estrangeiro, era um judeu, noutra terra totalmente estranha, e as pessoas que eram nativos da terra, o rei dava mais apreço por esse estrangeiro, que era Daniel, que era judeu, do que seus próprios conterrâneos. Então isso acabou trazendo ali inveja no coração deles, e eles orgulhosos em não admitir que Daniel era melhor, que Daniel tinha um espírito de maior excelência. Por quê? Porque o Espírito de Deus era com Daniel, dando a ele sabedoria durante o percurso da sua vida, durante a sua existência aqui na terra, e tentaram provocar o mal a Daniel, que era a sua morte. E não encontrando nenhuma falha, olha como o homem era íntegro, não encontrou nenhuma falha, algo que viesse ali manchar Daniel, a sua biografia. Então eles foram recorrer às tradições e à religião de Daniel. Aí encontraram lá que Daniel 3 vezes ao dia ia falar com Deus. O que foi que eles fizeram? Convenceram o rei, olha a questão das companhias, convenceram o rei a assinar um decreto onde ninguém no reinado poderia fazer petição a nenhum outro deus a não ser o rei. Aí é o orgulho do rei também. Se ele não fosse orgulhoso, não admitiria um negócio desse. Mas achar que era o tal, né? Aceitou ali a proposta, ó, chancelou. E não poderia voltar atrás aquele decreto real. Que era, aí até as pessoas que estavam tentando contra Daniel fizeram questão de frisar para o rei, olha, esse é um decreto do rei dos Medos e Persas que não pode ser revogado. Quando Daniel soube daquela situação, está lá no versículo 10, do capítulo 6 de Daniel, Daniel soube do decreto, não foi aí ficar transtornado, desesperado, não foi reclamar de Deus, mas foi fazer o que ele fazia de forma costumeira, no seu cotidiano, habitualmente, que foi orar com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Fazia isso durante 3 vezes ao dia, e ele não se preocupou, confiou em Deus, e ali a gente observa que os adversários, vindo daquela situação, trouxeram a notícia para o rei. O rei ficou muito pesado no seu coração, porque não queria executar a ordem, mas era um decreto real. E aqueles adversários de Daniel disseram, olha, é um decreto dos Medos e Persas, real, que não pode ser revogado. Tornaram a frisar.
E o rei se angustiou, mandou chamar o Daniel, mandou jogar na cova dos leões, e ali o rei ficou angustiado a noite toda, jejuou, não comeu, angustiado. Quando amanheceu, quer dizer, durante o dia ele tentou de todas as formas, até o pôr do sol, salvar Daniel, achar alguma brecha, alguma lacuna na lei que pudesse revogar, mas não tinha jeito. Então, quando Daniel era lançado na cova, ele passou a noite inteira preocupado, em jejum, em oração, e quando amanheceu o dia, ele correu para a boca da cova e gritou: Daniel, Daniel, estou aqui parafraseando, acaso o teu Deus a quem tu serves, ele conseguiu te livrar da cova dos leões? Aí Daniel brada de lá: ó Senhor Rei, o meu Senhor me livrou. Aí ele tira Daniel da cova e joga aqueles adversários de Daniel lá na cova dos leões. O que eu quero colocar aqui é a questão das companhias, como foi bem ressaltado. Saber com quem você anda no caminho. O rei escolheu aquelas pessoas não sabendo verdadeiramente quem elas são, a sua índole, a ponto de querer fazer o mal contra um próprio colega de administração que tinha excelência na conduta, no zelo da sua administração, mas é devido à questão da inveja, o orgulho, quiseram lhe prejudicar. Mas o rei, já sabedor de quem eram, não perdeu tempo, mandou jogar na cova eles, e antes que eles chegassem ao chão, os leões já pegaram eles ali e despedaçaram. Então é interessante isso aí que você colocou, que você abordou em relação às companhias, né? Uma das dificuldades que a gente pode observar aí na caminhada com Deus é a questão do orgulho. Esse aí, o orgulho é algo que temos que ter vigilância. O orgulho, se a pessoa não tomar cuidado, ela acaba destruindo a pessoa. A pessoa se coloca, de certa forma, ela vai ganhando proporção, seja qual for a área que ela esteja atuando, e se ela não tomar cuidado, ela já pode se achar ali melhor do que as outras, né? Pode até, de certa forma, ser melhor, mas ali ela cria uma prepotência, a arrogância, o orgulho, já de olhar as pessoas com um olhar mais diferenciado, achar que está acima de todo mundo, porque ele ou ela conseguiu alçar certos patamares, alcançar determinadas posições, e tem um certo privilégio, um certo nome, um certo respeito no crivo social, e ali acaba, de certa forma, querer sapatear, vamos dizer assim, pisar nas pessoas, e isso é muito sério. E talvez essa pessoa, quando chega numa certa situação como essa, ela não quer ouvir ninguém. O que importa, única e exclusivamente, é a opinião dela. É só ela que está certa, é só ela que sabe o que é melhor, só ela tem a orientação certa, só ela ouve a Deus, só ela sabe o que Deus quer, só ela sabe o que é melhor para a obra de Deus. E isso tem que ser observado com cuidado, porque ela trará consigo consequências ruins se andar pelo caminho do orgulho. É uma das dificuldades do caminho com Deus, é o orgulho. Deus talvez abençoe a pessoa, levanta esta pessoa como uma referência, esta pessoa vai ali, de certa forma, na sua simplicidade, na sua humildade, fazendo a vontade de Deus, mas de repente ela acaba se virando e se colocando, achando, ao sentar na cadeira, achando que é o próprio Deus, e querer agora não ser usada por Deus, mas usar Deus em prol dos seus próprios objetivos individuais, egocêntricos, o seu orgulho, e pensa que Deus não está vendo. Deus na hora certa de tratar. E ela acaba, de certa forma, ao chegar nessa posição, querer eliminar todas as outras pessoas que podem aparentemente serem resistentes a ela. Por quê? Como ela não ouve ninguém e ela quer impor a sua vontade, aí ela vê que quando Deus começa a levantar alguém, ela quer matar aquela pessoa. Não diga assim matar de forma literal no termo da palavra, mas isolar a pessoa, criar, de certa forma, algumas nomenclaturas pejorativas para que essa pessoa não tenha, de certa forma, uma certa influência em torno das multidões, em torno de pessoas. Então, ele vai criando dificuldades. Isso me faz lembrar de um certo personagem bíblico, lá no livro de Esther, que é Ramã. Ele era um dos principais conselheiros ali do rei na época, se não me engano era o rei Assuero, acho que é Assuero, não lembro. Então, ele já estava numa posição que o rei tinha colocado ele. Mas eles já se achavam tal, e que quando ele passava, queria que as pessoas se curvassem a ele, como assim acontecia. Mas quando ele se encontrava diante de um judeu chamado Mordecai, Mardoqueu, ele não se curvava diante de Ramã, de maneira alguma, só diante do Senhor.
Deus de Israel. Isso feriu o orgulho de Ramã, que acabou ficando cego. A pessoa orgulhosa ela acaba cegando e trazendo consequências danosas para si mesmo. Foi o que aconteceu com esse rapaz. Ele, naquele orgulho cego, devido a Mardoqueu não se prostrar diante dele, reverenciar como ele desejava, o seu ego queria, procurou de todas as formas matar Mardoqueu, a ponto de criar um decreto e pedir para o rei chancelar o seu anel real para matar todos os judeus, porque ele descobriu que ele era judeu. E nessa situação, resumindo aqui a história, o mal se reverteu contra ele próprio, porque uma judia acabou sendo alçada à posição de rainha, que foi Esté. E lá ela revelou toda a trama de Ramã, e esse decreto, essa situação de morte acabou recaindo sobre a cabeça de Ramã, que foi enforcado, porque ele havia preparado uma forca para enforcar Mardoqueu, mas utilizaram essa forca para ele mesmo e os seus filhos. Se não me engano, eram 10 filhos, foram enforcados no mesmo dia. Então, olha as consequências do orgulho, é o que nos diz o grande rei Salomão. Lá em Provérbios 16, versículo 18, ele diz, olha, o orgulho precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. O que aconteceu com ele? O orgulho precedeu a sua ruína e a sua altivez a sua queda. Então, temos que ter esse cuidado, né? É uma das dificuldades no caminho com Deus, é o orgulho. Deus começa a levantar pessoas, começa a usar essas pessoas, seja na ministração da palavra, no aconselhamento, na condução de determinadas, na administração das coisas de Deus, entre aspas, assim, humanamente falando, e ela acha que já é, né? Aí acaba, como diz aquele ditado popular, metendo os pés pelas mãos e pensa que não vai ter consequências. Tem. Tudo que você planta, você colhe. A vida é um eterno plantio, uma eterna colheita. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas 6, versículo 7. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sim, o orgulho, a pessoa tem que ter cuidado, que é uma dificuldade mesmo, né? A pessoa pode até querer agir no lugar de Deus, se colocar acima de Deus. Você citou esse caso aí de Ramã, entre Ramã e Mardoqueu, Mordecai, lá do livro de Esté, me faz lembrar também de um personagem muito conhecido, né, que aconteceu no céu essa situação, que foi a rebelião lá contra o Senhor, onde diz lá em Isaías 14, versículo 14, onde Lúcifer, é uma frase que se atribui a ele, onde ele diz, subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aí ele vai continuar no descrito do capítulo 14, que ele queria colocar o trono dele acima do trono de Deus. Então, o próprio Lúcifer, né, questão do orgulho, criação de Deus, assim como nós, ele é uma criação de Deus, mas achou que poderia se colocar acima do próprio Deus. Olha que risco a questão do orgulho, né, fazendo a pessoa até querer agir no lugar de Deus. Essa questão aí que você citou de Lúcifer é interessante. A pessoa ela quer se colocar até a questão do orgulho leva a pessoa, né, a se colocar até na posição do próprio Deus, a agir como se aquela atitude dele fosse a vontade de Deus. E olha, totalmente diferente. Ali é o desejo do coração do homem, o seu orgulho, muitas vezes foi ferido, e ele quer e parte para cima. Não, Deus é Deus que está mandando. Deus não está mandando nada. É Ele, né? Quer vingar, quer exercer, quer fazer juízo. Não, porque Deus está mandando. Deus não está mandando nada. É a pessoa, o orgulho. Isso me faz lembrar lá de Paulo, quando ele diz lá em Romanos 12, verso 19. É o seguinte, amados, não vos vingueis a vós mesmos, amados. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, diz o Senhor, eu a retribuirei. Torno a repetir, Romanos 12, verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque escrito está, a mim pertence a vingança, diz o Senhor, eu a retribuirei. Então, ele que exerce no momento certo, tudo é no tempo de Deus. Aí a pessoa quer tomar as dores, muitas vezes, não, eu quero defender a obra de Deus, eu quero defender Deus. Deus não precisa de defensores, Deus está procurando pregadores, ensinadores, discipuladores para fazer a sua vontade e propagar os seus ensinamentos.
Ele que está na frente e é ele que sabe no momento certo a hora de agir. Ninguém pode querer se colocar a ponto de dizer, Deus tem que fazer. Não, ele sabe a hora certa. Você quer ensinar Deus? Tudo é no tempo dele. Talvez a pessoa acaba tomando decisões equivocadas devido ao orgulho e a questão da colheita, como já foi dito anteriormente. Então, tenha cuidado, observe isso aí, né? E de querer o orgulho te levar a agir, a querer agir no lugar de Deus. É para sorrir mesmo, brincar, porque não tem condições. Então, é uma das dificuldades na caminhada com Deus, é o orgulho. Leva a pessoa a essa situação a tomar decisões totalmente precipitadas. E quando Deus, ele vela pela palavra para cumprir. Está lá em Jeremias 1, verso 12. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Então, quando Deus vela pela palavra, ele vai honrar a sua palavra. Ah, mas eu fiz intenção de melhoria do rei de Deus. Mas isso que você fez foi de encontro com a palavra está totalmente em discordância, como por exemplo, da vingança aqui. Não, tem que a situação está errada, alguém tem que tomar atitude. Olha, pertence a Deus. É ele que toma atitude na hora certa, quando ele quiser. Tudo tem seu tempo. Eclesiastes 3, verso 1. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então é no tempo dele, na hora dele, quando ele quiser. Ele está vendo tudo. Está lá em Provérbios 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Então ele contempla tudo, mas ele é misericordioso. Então espere o tempo de Deus, descanse em Deus, porque ele sabe o que é melhor para a obra dele e para ele. Então não tome atitudes precipitadas. Talvez isso é o orgulho querendo falar alto dentro de você. Mortifique a sua carne, o orgulho. Não deixe ele predominar, porque ele pode te destruir. Paulo sabe muito bem disso, ele expressa lá no seu livro, em 1 Coríntios 9, versículo 27. Mas eu esmurro meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para depois de eu ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, olha o cuidado, olha a cautela que nós devemos ter. Principalmente em relação às situações que envolvem as coisas de Deus, os propósitos de Deus, a obra de Deus, a finalidade dos propósitos do reino de Deus aqui neste mundo e nas nossas vidas. Deus abençoe. A pessoa que age no lugar de Deus, achando que Deus não está vendo, não está chegando, até em relação às coisas de Deus. Por exemplo, você observa o caso lá de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 6, versículo 7. Quando a arca ali estava sendo carregada em carros de boi, de repente bateu ali, acho que numa pedra ou numa vala que fez menção que a arca ia cair. Um determinado judeu colocou a mão para segurar a arca. E na mesma hora ele foi fulminado pelo Senhor, que foi usar. Quer dizer, quis ajudar Deus. Existem muitas pessoas aí querendo ajudar Deus. Será que Deus ia permitir que a arca viesse a cair? Mas é certo que ali havia sido quebrado um princípio anterior, porque Deus disse que a arca dele deveria ser carregada pelos levitas e nos ombros, não era em carros de bois. Então a primeira situação é a quebra do princípio que Deus estabeleceu, da ordenança que Deus apregou, que a arca deveria ser carregada sobre os ombros dos levitas e não em carro de bois. Então ali foi quebrada essa primeira orientação, esse regramento do Senhor, que eles estavam carregando em carros de boi, e outra de querer usar aquele personagem, querer ajudar Deus ali. Existem muitas pessoas assim, querem se colocar no lugar de Deus, querem ajudar Deus, quebrando princípios anteriores, não obedecendo aos princípios. Quando não se obedece o princípio anterior, acaba isso virando uma bola de neve, que pode ser o que aconteceu com Uzá, ocasionando uma situação mais grave lá na frente. Aí quando acontece uma situação mais grave lá na frente, ele agora quer passar a mão, querer ajudar Deus, querer colocar ali como se fosse o próprio secretário de Deus, enviado de Deus. Deus não mandou fazer nada. É ele, devido ao orgulho dele, a prepotência dele, a arrogância dele, de querer fazer prevalecer o desejo do seu coração, o seu intento, aí quer ajudar Deus. Olha, você quebrou um princípio lá atrás. O que aconteceu aqui? Ele torna a repetir, a arca era para ser carregada nos ombros dos levitas, e não em carro de bois. Então foi quebrado um princípio lá atrás, veio de certa forma um resultado aqui na frente, que desencadeou em consequências trágicas depois, que foi a morte
desse judeu chamado Uzá. Então, da mesma forma, pessoas quebram princípios lá atrás, não obedecem ao Senhor, quebram seus regramentos, quebram as suas ordenanças. A situação, como eu já falei, torna a repetir, vira uma bola de neve, aí chega a situações que acabam se escalonando, se exacerbando, aí ele quer agir. No calor da multidão, no calor das pessoas, na euforia do momento, mostrar para as pessoas que ele é o certo, ele é o tranquilo, ele é o enviado de Deus, ele é aquele que não tem nada a ver, está errado desde o começo está errado. Então não queira tomar o lugar de Deus. Quem cuida das coisas de Deus é o próprio Deus. Ele age na hora que ele quer, da forma como ele quer, no momento que ele quer e das circunstâncias que ele quiser agir. Então nós somos apenas aí uma engrenagem dentro desta grande arquitetura chamada obra de Deus, vontade de Deus aqui na terra. Então temos que ter esse cuidado, porque senão podemos ser levados a ser tentados. Aí essa tentação está constante, principalmente no nosso ego, de queremos passar por cima de tudo e de todos, para prevalecer a nossa vontade, achar que de certa forma tem uma certa posição, tem um certo apreço que foi construído até de forma falsa, né, diante das pessoas, e querer usar isso aí para trazer se auto-beneficiar de certas situações com a suposta imagem de que é fazer a vontade de Deus, é resguardar a obra de Deus, é proteger a obra de Deus de situações que venham desencadear em consequências desagradáveis, ou que venham aí manchar o nome do Senhor. Não, quem defende Cristo é o próprio Cristo, viu? Então, venhamos ter cuidado, observar, para que não venhamos cair em tentação. Vigilância, viu? Vigilância. O que você poderia nos dizer mais acerca dessas dificuldades no caminho de Deus? E também uma das dificuldades no caminhar com Deus, no caminho com Deus, é a questão da tentação. Nós somos tentados diariamente. Estamos nessa briga constante. Aqui, ó, nossa carne, né? É uma briga. A carne quer as coisas deste mundo. Por exemplo, o orgulho que foi citado aqui, a soberba, a arrogância, dentre outros prazeres que a carne quer, que a carne deseja. A carne gosta de se vangloriar, gosta de receber aplausos, gosta de exercer aí as mais diversas situações que estão aí, que são deste mundo e que a carne quer, porque a carne é daqui. Então, um ditado popular que a sardinha puxa a brasa para si, então a carne ela puxa para as coisas deste mundo terreno. E nós temos que ter cuidado, e no caminhar com Deus, uma das dificuldades é a tentação. A tentação, meu Pai amado, nas mais diversas áreas. Em todos os momentos nós somos tentados. E isso acontece todos os dias. E nós temos aí que, de certa forma, lutar constantemente nessa luta para não cairmos e não aí fraquejarmos a ponto de escandalizar o reino de Deus, bem como trazer destruição para nós mesmos. Já nos diz lá o escritor lá em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, ele dá o conselho da vigilância e da oração, para resistir aí os intentos da carne. Vigilância, tem que estar atento. Então a pessoa, voltamos ao orgulho, acha que está numa certa posição, tem um certo tempo que já serve a Deus, pensa, não cai mais nessa situação não. Olha, diz Paulo lá em 1 Coríntios 10, versículo 12, aquele pois que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Então, o que nos mantém de pé é a misericórdia, a graça de Deus e o nosso esforço e dedicação de estarmos vigilantes, buscando socorro e força em Deus, porque a carne ela não desiste, é uma luta. Paulo ele descreve isso lá na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, versículo 17, ele diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita, luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais porventura o que seja do vosso querer. Então existe essa luta constante, nós somos aí tentados diariamente, mas temos que procurar nos aproximar do Senhor para conseguirmos resistir a essas tentações. É o que nos ensina o escritor Tiago, lá no livro de Tiago 4, versículo 7. Ele diz,
Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Por quê? A carne ela é inflamada também pelo diabo, pelo inferno, que coloca as mais diversas situações diante de nós para nos conduzir a trafegarmos pelo caminho da perdição e cedermos à tentação. Ele partiu para cima do próprio Jesus. Imagine você, quem somos nós? Se ele partiu com tudo para cima de Jesus, está lá em Mateus 4. A Bíblia nos diz no versículo 1 que o Espírito Santo, foi o Espírito Santo de Deus que conduziu Jesus ao deserto a fim de ser tentado pelo diabo. Então Jesus, em consagração, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto a fim de ser tentado pelo diabo, e lá o diabo partiu para cima. Tentou em todas as áreas ao Senhor. Mas como foi que o Senhor Jesus conseguiu vencer a tentação? Resistir, sujeitando a Deus. É o conselho de Tiago 4, verso 7, torna a repetir. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Quer dizer, ele se aproximou de Deus, relatando e rebatendo o diabo através da palavra. Só que o diabo, de forma incessante, não voltou atrás, continuou na pegada, partindo para cima de Jesus. E Jesus sempre resistindo na palavra. E assim ele, acabou fugindo, conforme diz aqui Tiago 4, verso 7. E relatando Mateus 4, que é a tentação lá no deserto. Então a tentação é uma das dificuldades no caminho com Deus. Nós vamos ser tentados. Nós vamos ser tentados. Mas nós encontramos em Deus a fortaleza. Por isso, é o versículo que eu citei, Mateus 26, verso 41. Vigiar e orar. Então, a vigilância, ela vem por meio de você estar com a sua mente totalmente aí voltada para o Senhor. Seus pensamentos em Deus. Totalmente aí, porque já diz um adágio popular. Não está na Bíblia, é um adágio popular. Que diz que mente vazia é a oficina do diabo. Então, não deixe a sua mente ficar aí vagueando em tantos pensamentos e te levar a devagar e a andar em certos pensamentos que vão te induzir e te fomentar a tentação. Corte os pensamentos. Como? Atraindo bons pensamentos para você, colocando boas sementes na sua mente. É o que diz lá o escritor Paulo em Filipenses 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. E onde é que nós vamos encontrar essas situações boas, puras, verdadeiras, amáveis e agradáveis? Na palavra de Deus. Tenha o constante hábito de ler, meditar, se aprofundar nas Escrituras Sagradas. Elas vão te resguardar, te guarnecer contra as setas do adversário. Está lá no Salmo 91, verso 5. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Mas quem não vai se assustar? Quem está no Salmo 91, verso 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas como eu vou habitar no esconderijo do Altíssimo? 6:17, revestindo com o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, leia, medite na palavra e mantenha comunhão com o Senhor através da oração. E nós vamos ter aí, de certa forma, forças para combater, contra-atacar as investidas do diabo e também da carne. Então, a tentação é uma das dificuldades no caminho com Deus, mas em Deus nós podemos encontrar força, fortaleza, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Em Deus, não é você confiar em você mesmo. O seu ego, não, eu posso. Não tem isso não. José era um homem temente a Deus. Está lá em Gênesis. Mas quando partiu para cima dele a tentação, ele correu, fugiu, porque sabia que era carne também. E ali ele fugiu ali daquela situação de assédio, que ele não queria ali difamar o nome do Senhor e envergonhá-lo diante das pessoas. Então, cuidado, se ele querer honrar a Deus. Então, não tem esse forte não, é fugir da aparência do mal, conforme diz lá o Paulo em 1 versículo de número 23, abstende-vos de toda forma de mal. Versículo 23 ou é versículo 21, ou é 21, 22 ou 23, né? 1 Tessalonicenses 5. Então, fugir da aparência do mal. Então, vigilante, e a vigilância está em você estar com a mente voltada na palavra e na oração. O Senhor vai te fortalecendo a cada dia. Graças a Deus. Graças a Deus, então louvamos a Deus por mais esse podcast, por mais essa oportunidade que estivemos aqui conversando, dialogando acerca das propostas de Deus,
dos mistérios de Deus, da revelação do Senhor aos nossos corações. Com certeza Deus falou às nossas vidas através do tema, da mensagem que foi aqui colocada, do assunto que foi aqui discorrido. As pessoas com certeza estão sendo alcançadas por esta mensagem, por esta palavra, que irá falar profundamente aos seus corações. Deus abençoe mais uma vez pela presença, pela oportunidade, pela mensagem aqui ressaltada. Que Deus abençoe aí a cada um dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, em nome do Senhor Jesus. E eu lhe convido nesse momento para fazer essa oração, abençoando a cada um de nós. Mais uma vez agradeço pela oportunidade, pela mensagem. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Então faça essa oração aí. Antes, antes da oração, dê as suas considerações finais. Traga as suas considerações finais, aí logo mais a gente faz a oração. Então, suas considerações finais. Amém, graças a Deus. Queria agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui em mais essa conversa, em mais esse diálogo, tratando acerca da palavra de Deus, acerca dos escritos sagrados. Acredito que você foi grandemente abençoado pela exposição das Sagradas Escrituras aqui, pela conversa que foi aqui estabelecida. Procure a cada dia estar mantendo a sua comunhão com Deus, né? Tem acho que é uma história, não. Parece que os ursos, quando eles vão invernar, acho que é invernar, eles vão se alimentando e vão ali criando gorduras no seu corpo para enfrentar o inverno. Eles ficam lá nas cavernas, né? Passam uma temporada, acho que 6 meses ali, tem gordura bastante no seu corpo para se manter a sua subsistência naquele período de nevasca intensa, que não tem condições de sair em busca de alimentos nem encontrá-los, né? Mas isso acontece na natureza, nos ursos, na vida cristã, na caminhada com Deus. Não tem esse negócio de gordura, não. É todos os dias. Eu tenho tanto tempo que sirvo a Deus. Isso não te dá, de certa forma, uma certa posição de segurança para você achar que agora você pode caminhar daqui em diante sem ter o hábito, a constância de manter a leitura da palavra, a oração, a consagração. É todo dia. São todos, porque todo dia apresenta-se algo novo diante de nós. Malefícios, setas, armadilhas, já nos ensina o escritor lá em Mateus 6, versículo 34, a parte final do versículo, ele vai dizer, basta a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, se cada dia traz consigo malefícios, nós temos que estar vigilantes a cada dia, a cada instante. Por isso, a recomendação bíblica, nas mais diversas passagens, cita aqui apenas 2, uma que se encontra lá no livro de Josué, 1, versículo 8. Olha o que ele diz. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado em fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E Salmo 1, versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, você observa que é algo constante, de dia e de noite. Então você tem que manter a leitura, a busca pelo Senhor, pela sua palavra, preenchendo a sua mente, os seus pensamentos, o seu interior, a sua alma, o seu espírito, o seu coração das coisas celestiais, da palavra de Deus. Isso vai fortificar você, vai fortalecer você, vai te dar força, impulso para cada vez mais ter resiliência e resistência contra as mais diversas investidas que vierem contra a sua vida. Mas isso tem que ser diário, tem que ser constante, tem que ser todos os dias. A recomendação que eu citei aqui, é todo dia. Leia a palavra de Deus. É certo que vai vir um sono, vai vir um cansaço, vai vir outro entretenimento. Na época que nós estamos vivendo hoje, é tanto entretenimento que a pessoa tem tempo para tudo, menos para ler, se aprofundar e absorver os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Nós temos de mais precioso, está aqui nas Sagradas Escrituras. Os escritos sagrados que nos orientam. Nunca pense que você já sabe tudo de Deus. Todos os dias o Senhor se revela, ou revela algo novo para cada um de nós. É o que nos diz lá o escritor Oséias, lá em Oséias 6, versículo 3, a parte A. Prossigamos
conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós, como a chuva seródia que rega a terra. Então, é algo constante. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, permaneça lendo, meditando na palavra de Deus, estando firme para as mais diversas investidas que porventura venham contra a sua vida. Leia, medite, mergulhe, se aprofunde na palavra todos os dias. Faça um esforço. Você não se alimenta todos os dias? Não é algo natural? Porque se você não se alimentar, você vai morrer. Da mesma forma é a palavra. O que Jesus disse lá, rebatendo o diabo em Mateus 4, verso 4, na tentação. Ele disse lá na parte B: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, assim como o corpo necessita do alimento diário, a nossa alma, nosso espírito também necessita do alimento que é a palavra de Deus. Então, leia, se fortaleça no Senhor, se fortaleça na sua palavra e também mantenha o contato com o Senhor através da oração. Porque ao você ler a palavra, é Deus falando com você, mas ao você orar, é você falando com Deus. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E isso vai te dar força, resiliência para suportar, enfrentar as dificuldades no caminho com Deus. As dificuldades no caminho com Deus. Citamos alguns aspectos, mas tem dentre outros, a gente poderia citar aqui, quem sabe numa nova oportunidade a gente pode aqui comentar, para não ficar tão extenso o podcast. Então, Deus abençoe, agradeço mais uma vez pela oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos aí, caminhando para o final. Deus já tem falado profundamente nos nossos corações, como eu já falei, torno a repetir. Vamos estar prontos e preparados para a volta de Cristo. A mensagem aqui foi muito profunda, simples, tranquila, mas profunda no sentido assim, de te trazer um confronto a uma certa realidade, para que você possa observar como você tem vivido a sua vida, as escolhas e decisões que você tem tomado, e você possa aí fazer uma autoanálise, uma auto-reflexão da sua vida. Então, quero deixar, agradecer mais uma vez e convidar para fazer essa oração, encerrando mais esse podcast neste momento, em nome de Jesus. Graças a Deus, amém, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos orar, vamos conversar com Deus, encerrar aqui mais esse podcast, louvar a Deus pela vida da irmã Jaqueline, ele na produção, louvar a Deus, então, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, Jesus querido, estamos aqui, ó Pai, mais uma vez na Tua presença, Senhor. Obrigado por tudo que foi, ó Pai, relatado neste dia, neste momento. Ó Pai, a Tua palavra que foi colocada em exposição, que possa encontrar, ó Pai, guarita em cada coração, que as pessoas possam ouvir a Tua palavra e colocá-las em prática. Sim, ó Pai, que nós possamos colocar em prática. Já nos ensina o escritor Tiago, lá em Tiago 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, Pai, nos dá força, nos fortalece, nos fortifica, nos ajuda em Ti a continuarmos, a permanecermos, a caminharmos nessa caminhada junto com o Senhor, fortalecendo a cada dia, estando prontos, ó Pai, e preparados para o Teu dia glorioso, o dia da Tua volta, do Teu regresso, que se aproxima a cada dia, que não venhamos ser pegos de surpresa, mas que estejamos prontos, preparados para esse dia glorioso, onde o Senhor adentrará, ó Pai, este mundo, rasgará os céus e irá buscar aqueles que estejam aguardando o Teu regresso, a Tua volta, a Tua vinda, com fé, esperança e convicção, ó Pai. Abençoa cada um na sua jornada, propósitos, objetivos, metas, ó Pai. Vem prosperar, vem engrandecer, vem fortificar, vem fortalecer e grandes bênçãos na vida de cada um, proporcionar e promover. É o que nós pedimos e pela fé, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Abençoa aqui o podcast RenovaCast, o canal Renovo da Alma. Em nome de Jesus nós te pedimos e pela fé te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então caminhamos aí para o final. Quero desde já agradecer a Deus pela vida da irmã Jaqueline ali na produção, que você também que está sendo alcançado por este podcast, que a presença, a graça do Senhor repouse sobre a sua vida, lhe dando força, graça, ânimo, lhe dando alegria, lhe proporcionando satisfação, prazer, contentamento e despertamento. Sim, porque, como já foi dito aí no início, nós caminhamos a cada dia para a volta, para o regresso, para o retorno de Cristo a este mundo, e nós temos que estar prontos, preparados para esse dia glorioso que nós não sabemos quando ocorrerá, não sabemos o dia, não sabemos a hora, o mês, o ano, mas é certo que Ele há de voltar, é certo que Ele há de regressar a esse mundo, porque tudo que Ele prometeu vem se executando, vem se cumprindo no percurso das gerações, e na nossa geração não vai ser diferente.
Pode ser que hoje, nesta geração, aconteça a volta, o regresso do Senhor Jesus, que nós denominamos de arrebatamento, onde ele vem buscar aqueles que estejam fazendo a sua vontade, que estejam priorizando os seus ensinamentos e buscando a ele a cada dia. Como nos diz o escritor, hoje nós temos essa oportunidade, conforme relata Isaías 55, verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ainda está perto. Então hoje você tem essa oportunidade, então não deixe passar, abrace, agarre e se envolva com essa oportunidade que o Senhor está a te conceder, a te agraciar, porque grandes maravilhas, grandes bênçãos, grandes milagres e prodígios Ele quer fazer do teu viver, Ele quer mudar você, transformar você, transformações e mudanças que serão benéficas para você mesmo, porque o Senhor quer o melhor para cada um de nós. Então reflita acerca dessa palavra, medite acerca desta mensagem que foi aqui retratada, foi aqui mencionada, e que a graça de Deus esteja sobre você. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, aperte o botão inscrever, logo após clique no sino, depois clique na palavra todas as notificações para você receber os nossos vídeos, ser avisado quando forem postados novos vídeos, novas orações, novos podcasts. Então, esteja pronto, preparado, como diz o escritor em Amós 4, versículo 12, a parte B. Prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó homem, para encontrares com o Senhor teu Deus. A preparação é hoje, é agora, é nesse momento. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. O amanhã não nos pertence, o que nós temos é o hoje. É um presente que Deus nos deu, e vamos aproveitar este presente maravilhoso, seguindo e servindo a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, sabendo que Ele vai voltar, vai regressar, que você esteja pronto e preparado para esse acontecimento. Então, Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, Jesus está voltando, você é uma bênção, até a próxima, querendo Deus.